Sejam todos bem-vindos, um bom dia a todos. Temos o prazer de recebê-los neste webinar da IDC que preparamos sobre a importância de aplicar uma abordagem multidimensional à segurança de dados sob uma estratégia de Zero Trust. Agradecemos a Thales pelo patrocínio para realizar esse webinar. O meu nome é Fábio Martinelli e será um prazer apoiá-los nessa sessão. Hoje, para essa apresentação, nós contaremos com a participação do Luciano Ramos, que é o gerente de pesquisa e consultoria de Enterprise Solution para a IDC Brasil, e Abílio Branco, gerente da área de proteção de dados para a Thales Brasil. Com o intuito de enriquecer ainda mais a nossa interação, ao longo da sessão, envie as suas perguntas, comentários e experiências na aba Perguntas e Respostas. No final da apresentação, os nossos especialistas irão responder. Eu gostaria de informar que nos próximos dias nós enviaremos o link com a reprodução do áudio deste webinar. Então, se você perdeu alguma coisa, não se preocupe, estará tudo gravado. Agora, para iniciar a apresentação, eu passo a palavra para o Luciano Ramos. Bom dia, Luciano, e seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bem-vindo, obrigado. Bom dia a todos que estão aqui nos escutando hoje. É um prazer poder trazer um pouco de conteúdo, informação e discutir um tema tão importante quanto a segurança de dados, né? O tema da nossa apresentação de hoje é aplicando um enfoque multidimensional para a segurança de dados sobre uma estratégia Zero Trust. Então, nós vamos explorar nesses próximos minutos como essa estratégia de segurança precisa olhar para os diversos pilares dentro de uma organização, especialmente a questão de dados, que se mostra cada vez mais importante. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre a visão da IDC, né, do que a gente está chamando de confiança digital, futuro da confiança. A IDC define confiança como sendo aquele conjunto de condições que vai permitir que duas entidades, duas empresas, dois parceiros de negócio tenham um nível de confiança que avalia risco e reputação que permita que eles façam negócios entre si, né? E a confiança, ela evidentemente tem um pilar importante de segurança cibernética, mas ela também é formada por outros elementos que vão além do tema de segurança, como conformidade, risco, privacidade. O tema de privacidade super importante nesse momento, com as questões das regulações regionais, regulações dos países sobre a privacidade de dados, a ética e a responsabilidade social. Mas vamos nos ater à segurança, à cibersegurança, e olhar um pouquinho dos aspectos de segurança da informação, de segurança mais aspecto tecnológico, que tem cada vez mais interferido no dia a dia das organizações, né? Na verdade, o que a gente tem visto é que esse processo de aceleração, de transformação, né, de digitalização, ele tem acelerado, né? E ele tem acelerado normalmente com uma estratégia que coloca o cliente no centro e que, ao redor disso, vai tratar temas como transformação de negócios, a própria segurança cibernética, a introdução de outros canais digitais, né, de conexão com outros ecossistemas de negócio. Tudo isso vem se acelerando nos últimos anos, né, num caminho sem volta. Mas a gente teve um fator novo recentemente, que é a pandemia, a Covid. E o que nós podemos perceber de impacto da Covid? A Covid, no fim das contas, ela acelerou uma série de transformações que já estavam no roadmap das organizações, que em muitos casos já estavam previstas, mas que ainda tinham um caminho para serem amadurecidas ou conduzidas, e que a Covid acabou repriorizando, trazendo essas transformações, essas iniciativas para o topo da pauta e fazendo com que essas transformações, em muitos casos, sejam permanentes. As empresas acabaram descobrindo uma série de mudanças importantes, quebrando uma série de paradigmas que tinham relacionadas ao trabalho colaborativo, ao trabalho remoto, aos canais digitais, e com isso essas transformações vêm de uma forma a mudar de maneira permanente essas empresas. A IDC tem acompanhado essa jornada da pandemia, que a gente está chamando de jornada de recuperação, e a cada etapa dessa jornada nós vemos uma
mudança, um direcionamento do foco dos negócios, né? Logo no início da crise da Covid-19, nós tivemos um interesse muito grande no tema de continuidade de negócios. As empresas pensando como que eu vou fazer para manter o meu negócio funcionando diante de um fechamento iminente, né? Então, muitas empresas correram ali para fazer investimentos em soluções para segurança, soluções para conectividade remota, soluções para comunicação segura, para entrega de aplicações seguras e para tentar se reorganizar rapidamente e manter as operações funcionando. Quando a gente entrou nessa desaceleração econômica, logo depois do fechamento, o foco, então, mudou para a parte de otimização de custos, quando as empresas pensaram em o que poderiam melhorar, automatizar, flexibilizar, buscando uma redução de custos e buscando manter o negócio vivo. No fundo aqui da recessão, e é uma fase onde boa parte das organizações aqui no Brasil se encontram nesse momento, né, enfrentando a recessão, o tema de negócios é a resiliência, é conseguir segurar as coisas funcionando, segurar a saúde do seu negócio, mesmo numa situação adversa como essa. E todos os movimentos que foram feitos até agora têm como objetivo minimizar os impactos dessa crise, né? Fazer com que ela traga o menor problema possível, a menor dificuldade possível, para preparar as organizações para as etapas seguintes de retomada do crescimento e de recuperação, porque a gente está chamando de novo normal, né? Esse próximo normal, dentro desse contexto de Future Enterprise da EDC, que tem o Future of Trust, o futuro da confiança, mas tem outros pilares importantes de conectividade, futuro da infraestrutura digital, futuro da inteligência. Isso é um framework que mostra como a tecnologia vai suportar essa nova etapa das organizações, né? As organizações transformadas e tendo a tecnologia no centro do seu negócio como sendo um grande habilitador de inovação, habilitador de transformação. Então, nós estamos passando por isso e, felizmente, avançando em direção a essa nova normalidade, né? E, diante disso, existem outros indicadores importantes que mostram como as organizações estão focando na entrega de serviços digitais, né? E no estudo que nós fizemos aqui na América Latina, com empresas de vários tamanhos, 57% dessas organizações disseram que têm a expectativa de ter até 1/4 das suas receitas geradas a partir de serviços digitais até 2021. Né? Ou seja, é uma transformação muito importante, né? Onde a gente deixa de ter o foco exclusivamente nos serviços tradicionais e passa a olhar para canais digitais, né, que acompanham essa mudança dos consumidores que nós podemos presenciar e ver durante essa etapa de pandemia, de impacto da Covid, né? Agora, para que isso seja possível, né, essa transformação em direção a serviços digitais, esse avanço da importância, as empresas também entendem que há requisitos de TI, requerimentos de TI, de capacidade, de conhecimento, de equipe, né, para conseguir avançar nessa retomada e na recuperação, né? Nós vemos que os temas de inovação digital e operação de TI são muito importantes nesse momento, principalmente porque aqui no Brasil estamos surfando essa recessão, então as empresas estão muito focadas em olhar como podem transformar, inovar os seus negócios, como podem otimizar a operação da TI, mas em seguida, e numa crescente desde o início da pandemia, nós vemos o tema de cibersegurança ganhando espaço, já é a terceira principal prioridade de capacidades, requisitos que vão ter que ser desenvolvidos, aprimorados nas organizações e vem ganhando relevância a cada nova etapa dessa jornada. Agora, como as empresas podem dar foco nessa entrega de serviços digitais? Acho que existem alguns pilares que são importantes de serem avaliados. Mas, antes de falar desses pilares, eu acho que o ponto central é o alinhamento das prioridades de negócio com esses novos serviços digitais. Então, o primeiro ponto e a base para essa conversa é as empresas entenderem quais são as suas prioridades em termos de posicionamento, de desenvolvimento de soluções, e isso está alinhado às prioridades de negócio e a essa introdução de
serviços e produtos digitais. E esses serviços e produtos digitais são pautados em alguns temas, né? A gente vê uma infraestrutura digital cada vez mais acelerada em direção à nuvem. 65% das empresas com quem nós conversamos nesse estudo que eu mencionei já tem planos, já estão avançando com iniciativas em nuvem. Uma maior conexão com o ecossistema digital, tanto em canais digitais, mas também com não só voltados para os clientes, mas também para parceiros de negócio. 52% dessas organizações têm colocado em prática iniciativas para fortalecer esses canais digitais. Uma ênfase muito grande na experiência do cliente, né? Fazer com que o cliente consiga tirar proveito desses novos serviços digitais, que ele sinta fluidez entre os canais que ele consome, seja um aplicativo, seja uma rede social, seja em algum momento onde ele vá ao canal físico, né? Ele entender que essa experiência é fluida e completa, e 76% das empresas têm enfocado no desenvolvimento de produtos para melhorar, acelerar essa experiência do cliente. Agora, nós também vemos o tema da utilização de dados de uma forma mais assertiva, mais inteligente, buscando, em cima dos dados, achar um diferencial competitivo, um novo valor para o negócio, a entender melhor os interesses dos seus clientes. Então, essa iniciativa de entender os dados e processar grandes volumes de dados, né, a gente está chamando de monetizar esses dados, também é algo que avançou de maneira importante nessa agenda, com 58% das organizações priorizando iniciativas que vão trabalhar volumes de dados e informações para gerar valor, gerar diferencial competitivo. E, por fim, o tema da confiança digital que eu mencionei de início também é uma prioridade importante nesse redirecionamento de esforços para serviços digitais. 82% das empresas com quem a gente conversou pretendem estabelecer programas de confiança digital. E se a gente olhar esses dois pontos, de monetização de dados e confiança digital, eles estão intimamente ligados, porque a gente está falando ali de lidar com dados sensíveis, dados críticos da operação de uma empresa, mas dentro de um contexto seguro, dentro de um contexto controlado, né, e que garanta tanto a segurança para o lado da organização, como também a privacidade e o controle dos dados do seu cliente, né? E eu mencionei nuvem também no pilar de infraestrutura digital. É importante ver como nuvem tem sido um caminho essencial para essas organizações. Então, nesse gráfico que eu estou apresentando para vocês, a gente está olhando dois momentos aqui do tempo. A visão da distribuição dos dados dentro dos diferentes tipos de infraestrutura. No lado esquerdo, 2019, e no lado direito, 2021. Como é que a gente estava vendo no ano passado e como a gente acredita que vai ficar no próximo ano, né? E a gente vê que a fatia de nuvem cresce de maneira importante, né? A gente consegue ver, tanto pelas caixinhas azuis, que representam a nuvem pública e a nuvem privada, né? Ou seja, do lado do cliente, a nuvem privada sai ali de 9% para quase 10%. No lado do provedor, a gente está falando de nuvem entre público e privada, saindo ali de patamares de 25% para algo já acima de 31%. E gradativamente esses dados também deixando a casa do cliente, deixando a casa da empresa e navegando para um provedor, seja ele um provedor de infraestrutura tradicional, seja ele um provedor de nuvem, né? Então, esse é um ponto que nós vemos como um caminho importante que as empresas têm seguido, levando os seus dados cada vez mais para ambientes de nuvem, para ambientes que são híbridos, interligados, né? Mas é importante que esse movimento aconteça com clareza, ou seja, as empresas sabendo aonde estão os seus dados, né? Para onde eles estão caminhando, onde eles residem, quais são os controles de segurança que estão vigentes ali para assegurar que esses dados não serão violados, não terão nenhum tipo de problema, né? Esse tema de nuvem não é só a movimentação para a nuvem, mas a distribuição, essa pulverização da operação
um cenário de múltiplos provedores, né? Quando nós perguntamos para as organizações aqui na América Latina, e esse é um dado que vem de um relatório que nós fizemos em conjunto com a Thales, né, no final do ano passado, nós vemos que 78% das organizações já utilizam 2 ou mais provedores de infraestrutura como serviço. 80% utilizam 2 ou mais provedores de plataforma como serviço, serviços de par, como Analytics, Machine Learning. E 74% apontaram que vão ter mais de 10 provedores de soluções de negócio na nuvem, no modelo SaaS. Ou seja, é um cenário de multi-cloud, de multiprovedores de nuvem, né? E ainda assim é necessário entender onde estão essas informações, né? e conseguir controlá-las num ambiente tão diverso, tão disperso. Agora, nós já falamos dessa movimentação para a nuvem, nós falamos da distribuição em ambientes multi-cloud, mas tem mais um fator para ser considerado também. Cada vez mais as informações que vão para esses ambientes de nuvem são informações sensíveis ou reguladas, né? Informações que são críticas para o seu negócio, que podem representar um diferencial competitivo ou representar dados sensíveis dos seus clientes, dos seus parceiros de negócio. Segundo a estimativa desse mesmo estudo que nós fizemos junto com a Thales, no caso de SaaS, 76% das aplicações SaaS utilizadas por essas organizações manejam, de alguma forma, dados sensíveis, dados regulados. 24% dos elementos de PaaS, de plataforma na nuvem, também estão lidando com dados sensíveis, dados regulados. E mais 34% das instâncias de computação e armazenamento na nuvem, de infraestrutura como serviço na nuvem, também estão lidando com dados sensíveis, dados regulados, né? Ou seja, esses ambientes híbridos e essa dispersão de dados acabam gerando mais desafios para as equipes de cibersegurança, né? Ou seja, é necessário estabelecer uma estratégia que seja centrada nos dados e que possa posicionar o tema de segurança da informação como sendo algo habilitador dos negócios. Por quê? Porque os dados são habilitadores do negócio. A gente vê os dados sendo utilizados para entender tendências de negócio, para otimizar operação, otimizar custo, para introduzir capacidades de inteligência artificial e machine learning para trazer insights, melhores serviços, melhores experiências para os seus clientes. Tudo isso dentro dessa estratégia de dados. E para isso é importante que a segurança seja bem tratada, bem coordenada. Só que há desafios, né? Por exemplo, 32% das organizações que responderam a esse estudo, que é um estudo de segurança que a IDC fez na América Latina como um todo, 32% não tem visibilidade de como a nuvem impacta a sua postura de segurança. Isso é crítico entender que o ambiente de nuvem exige também capacidades específicas e soluções específicas para garantir a sua segurança. 17% planejam ou já estão terceirizando times de segurança, né? Por quê? Porque há também uma dificuldade bastante grande, 37% das empresas apontam que há problemas para trazer, formar, reter talentos que sejam especialistas nos temas de segurança. E, por fim, só 20% das organizações com quem a gente conversou nesse estudo têm algum grau de implementação de proteção de dados nas suas organizações. Ou seja, há um desafio bastante grande, as empresas têm se separado, mas há um gap e é preciso acelerar esse conhecimento, acelerar esses investimentos no tema de segurança. Quando a gente vê uma boa quantidade de empresas ainda sem visibilidade de postura de segurança na nuvem, com dificuldade de manter times, com limitações para colocar soluções de proteção de dados, isso são desafios que precisam ser superados. E, olhando para a estratégia de segurança, também é importante ver que dados nem sempre estão no centro dessa estratégia e precisam estar, né? Hoje, 32% das organizações, e esse é um dado que também vem do reporte que nós fizemos com a Thales, não tem visibilidade
possibilidade da questão de responsabilidade compartilhada de segurança entre a empresa, o dono do dado e o provedor de serviços. Quando a gente fala do foco de segurança, ainda há uma distribuição muito grande e uma priorização da parte de rede, segurança de rede, com 37% dos esforços voltados ali para a segurança de rede, né? E só 1/3 dos esforços voltados para proteção de dados especificamente. Só uma de cada 2 empresas acaba tendo como foco principal de uma abordagem Zero Trust a rede e não os dados, né? E quando a gente fala do orçamento de segurança, de forma geral, só 15% desse orçamento é voltado para proteção de dados, né? Ou seja, 41% das organizações têm intenção de automatizar a proteção de dados, mas só direcionam 15% do seu orçamento, né? Então, é preciso mudar essa estratégia de segurança, ampliá-la e dar uma maior ênfase na parte de dados, né? Quando nós olhamos as ameaças, os incidentes de segurança que estão acontecendo no Brasil e na América Latina, nós vemos que 49% das organizações já tiveram algum tipo de incidente ao longo da sua existência. 21% tiveram incidentes no ano passado e 17%, de alguma maneira, falharam em uma auditoria de segurança no ano passado, né? Ou seja, há ameaças constantes, né? Essas ameaças estão ali em cima dos ambientes, tentando explorar as vulnerabilidades existentes, e as empresas têm sofrido, estão enfrentando esses riscos, né? Mas é um desafio importante e constante para os times de segurança que precisa ser endereçado, né? Também eu acho importante a gente tocar, já que a gente está falando de dados sensíveis, é importante tocar a questão das leis de proteção de dados pessoais, né? Nós fizemos um estudo aqui no Brasil, um estudo que nós conduzimos todos os anos com líderes de segurança de grandes organizações. Nós falamos com eles no início desse ano, no final do ano passado, início desse ano, e nós vimos que, naquele momento, só 36% das organizações com quem nós conversamos estavam em estágios avançados de adequação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no Brasil, né? Ou seja, nós, na verdade, já estávamos na extensão de prazo naquele momento, né? Ou seja, inicialmente já era para isso ter entrado em vigor antes, e mesmo nessa extensão, ainda uma grande parcela das organizações estava em processo de adequação ou ainda estavam tentando analisar os impactos, como deveriam reagir, se adequar diante dessa nova regulação, né? Essa entrada em vigor da LGPD acaba impulsionando as empresas para se adequarem, tanto do lado de tecnologia, mas principalmente do lado de processos e de pessoas, né? E isso já está claro para essas empresas, felizmente, né? 78% das empresas com quem nós conversamos têm a intenção de criar o papel do DPO, do Data Privacy Officer, né? Aquele executivo que vai focar em toda a questão de controle da informação, de privacidade dentro das organizações. Então, para encerrar, né, é importante a gente pensar que é necessário trabalhar a estratégia de segurança da informação focada nos dados, né? Analisar os ecossistemas do qual a sua empresa participa, descobrir esses dados e ver aonde eles estão sendo processados, aonde eles navegam, por que infraestruturas, seja a sua própria, seja numa nuvem privada, seja numa nuvem pública, mas entender aonde esses dados trafegam, residem, avaliar as capacidades técnicas, as capacidades de equipe para lidar com a segurança e agregar novos elementos que vão permitir que a segurança evolua e foque numa abordagem mais direcionada aos dados. Com isso, pessoal, para encerrar a minha apresentação e passar a palavra para o nosso próximo speaker, eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira delas,
necessidade de focar na experiência do cliente, fortalecer o canal digital e considerar os aspectos de trabalho remoto, de migração para a nuvem, tem reforçado o papel da segurança de TI e também reforçado esse papel como um facilitador de negócios. 2, as organizações operam em ecossistemas híbridos e o consumo de serviços de nuvem vem trazendo uma série de iniciativas de modernização, de ampliação de canais digitais. Só que isso também impacta no nível de exposição ao risco. A gente viu nos números que eu mostrei sobre incidentes, sobre falhas de auditoria. E é um ambiente multi-cloud. Então é importante entender que há um risco, esse risco ele se amplia na medida em que há essa dispersão e é importante garantir uma armazenagem e um processamento seguro de informações sensíveis e críticas para os negócios. E terceiro, tanto os dados de negócio, aqueles de processos operacionais, comerciais, como os dados pessoais dos clientes precisam ser identificados, mapeados e protegidos, considerando características específicas do negócio e, sempre que possível, agregando serviços de parceiros especializados em segurança. Pessoal, essa é a mensagem que eu tinha para vocês e eu passo a palavra agora para o Abílio, que vai dar continuidade e falar um pouquinho da mensagem da Thales. É com você, Abílio. Obrigado, Luciano. Agradeço a parceria aí da IDC, agradeço a todos pela participação. Acho que o tema abordado pelo Luciano foi bem importante, né? A gente ele falou um pouco aí de alguns números que refletem bem o desafio para aderir a ambiente de cloud público, enfim. Aí a gente vai falar um pouquinho aqui de proteção de dados. O objetivo não é falar muito da Thales, mas para quem não conhece, acho que boa parte do mercado já conhece, a Thales é a empresa líder em proteção de dados. A gente está sempre envolvido nas questões de proteção de dados, com mais de 40 anos de experiência nisso. E o cenário atual ele vem mostrando cada vez mais que se basear apenas no modelo tradicional de segurança, ele não é suficiente. Então, trazendo a analogia para o nosso dia a dia, esse é o modelo tradicional, onde a gente tem os firewalls, os antivírus, né, trazendo para o dia a dia seriam as fortalezas, enfim, as portas que protegem o nosso ambiente, né? Só que a gente está falando aqui agora do ambiente em cloud, né? Então, a gente, fazendo a analogia, é só a gente analisar como que a nuvem permeia no ambiente de proteção tradicional. A gente está vendo que a nuvem ultrapassa todas as barreiras que a gente estava acostumado a aplicar no ambiente de proteção. Então, eles continuam sendo importantes, mas a gente precisa pensar sobre a ótica do dado, da perspectiva de que você não tem mais uma fronteira para você proteger. Tá? Então, a gente analisando o cenário, acrescenta-se uma série de desafios. Você continua com alguns desafios anteriores, mas você tem uma série de novos desafios, uma vez que você não tem uma fronteira específica. Seu dado vai estar disponível, sua informação vai estar disponível em qualquer local, em qualquer ambiente para ser acessado. Então, a gente muda muito o cenário, e aí alguns dados aí que o Luciano passou, né, de apenas 1/3 do investimento em segurança estar direcionado para a proteção do dado, é uma coisa que a gente vai começar a observar que vai ter uma mudança, vai ter que haver uma mudança grande, porque o dado precisa passar a ter uma inteligência própria para que ele mesmo consiga ativar um nível de proteção nele mesmo, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos, tá? Então, como você protege os seus dados? A gente hoje, no dia a dia, depende do valor, né? Sempre fazendo uma analogia para que todo mundo entenda, você vai investir mais no que é mais valioso. Então, quando aquele dado mais importante, você coloca num cofre, você coloca num banco, você melhora, aumenta a proteção daquilo que você acha que tem maior valor para você. E não é diferente com a informação. A gente costuma dizer que a Thales tem trazido para o mercado o conceito do cofre do dado. Ou seja, você vai criar uma blindagem digital para a informação, onde somente autorizados, pessoas, atores autorizados vão passar a ter acesso àquela informação. Então, o dado que hoje está disponível para muitos acessarem, você vai começar
vai começar a pensar em fazer uma blindagem cada vez maior, trazendo de fato o conceito do cofre digital para o dado. Então, dados sensíveis, você ativa uma camada de proteção maior, com criptografia, com mascaramento, enfim, não vou entrar no aspecto tecnológico, e os dados menos sensíveis você trata com nível de segurança adequado, até porque o investimento tem que ser alinhado à importância da informação. Falando um pouquinho mais sobre proteção de dados, aqui no Brasil, o Luciano também citou bem, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que passou por uma novela, entra em vigor, não entra, entra parcialmente, então entra em vigor, mas a autoridade que vai regulamentar só entra em vigor no próximo ano, mas isso acaba gerando até um problema, vamos dizer assim, maior, porque quando você não tem uma autoridade focada em regulamentar, a proteção do dado está sujeita a interpretações da lei, que podem ser feitas de diversas formas. Então, a gente começa a observar que as regulamentações ou leis de proteção de dados, elas se tornam cada vez maiores. Tá? Então, estima-se que hoje 10% dos dados eles estão amparados por alguma lei ou regulamentação de dados. Em 2023, o mercado já fala de que 65% a 70% dos dados eles vão estar sob alguma lei de proteção de dados. Então, daí a gente começa a ver que garantir a proteção do dado se torna cada vez mais importante, uma vez que ele passa a ser cada vez mais o ativo mais valioso da empresa. É só a gente olhar 5, 10 anos atrás, as principais empresas em valor de mercado eram empresas de energia, enfim, e hoje a gente começa a ver que são empresas que o dado é a principal fonte de riqueza de diferencial competitivo das empresas. A gente está falando aí da AWS, Microsoft, Apple, enfim, diversas empresas em que o dado passa a ser o capital mais importante dessa empresa. E, então, proteger o dado, principalmente no ambiente que a gente está falando, que é o nosso tema hoje, de transformação digital, de ida para a cloud, ele passa a ser cada vez mais importante, né? Porque, por isso a LGPD é importante também. Quando a gente fala, olhando para a gente da perspectiva do cliente, a gente vai fazer negócio, vai procurar fazer negócio com uma empresa que aderiu à transformação digital e protege o dado de forma efetiva, aliado, em linha com uma Lei Geral de Proteção de Dados, ou para aquela empresa que leva o seu dado para uma nuvem, para uma cloud pública, mas não está aderente à Lei de Proteção de Dados. Então, é só a gente analisar que a própria transformação digital trouxe a necessidade de uma regulamentação mais forte no que tange à proteção de dados. Isso vai, num primeiro momento, a gente vê que há uma certa resistência, mas em pouco tempo a gente vai começar a ver que as empresas vão ter isso como diferencial competitivo, porque os clientes vão preferir fazer negócio com elas, porque os dados pessoais são protegidos num ambiente desse sem fronteira multi-cloud. Então, é notório que proteger a informação é cada vez mais importante. Só que a realidade é muito difícil, né? Como proteger a informação num ambiente complexo, onde você não vai migrar 100% para um ambiente de cloud, você vai ter ambiente híbrido, vai ter múltiplas clouds. O Luciano citou muito bem que 78% aproximadamente das organizações que fizeram parte do nosso estudo em conjunto disseram que vão ter mais de um provedor de cloud. Então, imagina você tendo tecnologias diferentes, o desafio de você garantir a proteção de dados nesses diversos cenários. Aí que entra a solução, né? Entra o portfólio da Thales, que vem unificar essa proteção de dados, ela vem trazer uma sistemática viável para que você consiga aderir ao processo de transformação digital, mantendo os dados seguros. Tá? Então, só a gente parar para fazer uma reflexão que o ambiente de nuvem, ele é complexo por si só. E quando você, como cliente, procura um provedor de serviço, um provedor de cloud, você quer delegar para esse provedor de serviço a disponibilidade do seu ambiente, o gerenciamento da infraestrutura, a escalabilidade,
mas você não quer delegar a custódia do seu dado. O seu dado, que é seu ativo, você quer manter a prerrogativa de dizer quem acessa ou não somente com você. Aí que vem a importância de você pensar, aliar a sua estratégia de adoção da transformação digital com o conceito do cofre do dado. Ou seja, você vai utilizar o que tem de melhor nesse processo de cloud pública, privada e ambiente híbrido, sem perder o controle do seu ativo mais importante, que é a informação. Tá? Então, a gente olhando os ambientes de cloud, a gente foi citado anteriormente pelo Luciano, você tem plataformas as acesso, você tem softwares as acesso, você tem infraestruturas as acesso, e cada um desses modelos de ambiente de cloud, você tem uma dificuldade de como você vai garantir a proteção da sua informação. Tá? Então, no ambiente de softwares as acesso, você vai ter que proteger a chave de criptografia, né? Como a gente está falando de cofre do dado, é só a gente pensar num cofre físico mesmo, né? O cofre é o algoritmo de criptografia e a senha de acesso ao cofre é a chave de criptografia. Então, se você tem um cofre seguro, mas a senha está anotada na porta, ou seja, qualquer um tem acesso à chave de criptografia, seu dado não está seguro. Então, é importante pensar nesse processo todo de proteção do dado, que a chave que dá acesso ao dado em texto claro, é fundamental que você tenha uma proteção dela, não importa se o seu ambiente é on-premise, se o seu ambiente é local ou se o seu ambiente é um ambiente nuvem. Tá? E aí que a gente vai fazendo o link com os principais diferenciais da plataforma de proteção de dados da Thales e linkando aí com o processo de transformação digital. A gente vai falar rapidamente aqui de um caso de uso, onde a gente trabalhou com uma instituição financeira no Brasil. O principal desafio era proteger os dados confidenciais, né, para ter uma adesão à transformação digital, tanto infraestruturas acesso quanto softwares acesso, ainda no ambiente híbrido, né, porque as instalações também locais, on-premises, elas continuavam, e você precisava de um gerenciamento, o nosso cliente precisava de um gerenciamento centralizado, simples, com visibilidade, controle, para que todo esse processo de negócio dele fosse implementado com a segurança necessária. Tá? Então, as prioridades foram proteger o dado em repouso, tanto em ambiente estruturado, banco de dados, quanto ambiente não estruturado, servidores de arquivo, baseado em políticas de proteção de acesso, né, por perfil, por geolocalização. Esse ambiente era um ambiente on-premise com o ambiente da Microsoft Azure e tinha Salesforce envolvido no processo, né, que é todo um processo de ambiente de cloud, interligando base de dados de cliente com a aplicação de negócio, e um grande desafio era estar em conformidade com o PCI, né? PCI, para quem não é do segmento, é uma regulamentação que protege dados de cartão de crédito, né? Protege dados relacionados a transações com cartão de crédito. É só a gente olhar que o PCI no ambiente financeiro ele já existe há muito tempo, e dependendo do nível de transação, a instituição não é autorizada a funcionar se ela não estiver em conformidade com o PCI. E a transformação digital vai acabar tendo link com a Lei Geral de Proteção de Dados, que você vai, em um determinado momento, não conseguir transacionar se você não proteger o ativo importante do cliente, que são seus dados pessoais. Nessa solução, a gente utilizou uma solução de tokenização, que é embaralhar os dados no banco de dados, né? Estou usando um conceito simples, não vou entrar no detalhe técnico. O HSM é o conceito do cofre da chave de criptografia, né? Como eu falei, para você garantir a proteção do dado, você tem que proteger e disponibilizar essa chave de forma segura, senão o seu dado vai estar acessível por qualquer um, então não tem segurança. E a gente teve que fazer o gerenciamento com segregação de função, né? Hoje, o grande ponto de atenção que eu tenho conversado com os clientes é quem gerencia a infraestrutura, a aplicação, o ambiente de banco de dados, gerencia também o nível de acesso aos dados. O que a gente propõe aqui com a nossa solução da Thales é fazer uma segregação clara, né? Quem gerencia a infraestrutura, cloud, storage, bancos de dados, vai continuar gerenciando sem perder privilégio administrativo, e a gente vai criar uma camada de segregação que quem gerencia o dado, aí a gente fala da figura do DPO,
citado anteriormente também, que é o encarregado de proteção de dados, ou a equipe encarregada de proteção de dados, que é citada pela LGPD, vai ter um ambiente próprio onde ele vai conseguir não só ser um normatizador, né, quem diz o que tem que ser feito para proteger o dado, mas ele vai passar a ter uma certa autonomia de dizer quem acessa ou não ao dado. Tá? Então, essa segregação de função e controle centralizado é muito importante no ambiente hoje de transformação digital, onde você não quer perder a custódia do acesso, a custódia de quem deve ou não acessar os seus dados. Tá? Como resultado desse estudo de caso, desse caso de sucesso que a gente implementou, os dados sensíveis e confidenciais, eles foram protegidos com a segregação de função e políticas restritivas de acesso. O gerenciamento das chaves e do ambiente de criptografia, ele passou a ser centralizado para a solução híbrida on-premise, linkado com infraestruturas as service, softwares as service e plataformas as service. Aumentou o nível de conformidade, aumentou e garantiu a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e o PCI, que, como eu falei, é designado ao segmento financeiro, e o desempenho não teve um impacto perceptível, ou seja, foi um impacto mínimo, aceitável para a condição de negócio e é o nível de proteção que se implementou no dado. Então, enfim, aqui a gente criou o conceito do cofre do dado, com segregação de função, quem administra o dado é um grupo e quem administra a infraestrutura é outra, viabilizando que o negócio rodasse com segurança, não só para a instituição que implementou, mas também para os seus clientes. Tá? Então, aqui, a gente fazendo um apanhado geral, o grande desafio quando você está falando de uma estratégia, de implementar uma estratégia de transformação digital, de adoção de cloud, é você saber priorizar o que você vai proteger. Né? O grande desafio é você saber onde eu tenho dado sensível, tal local, qual o ambiente que ele tem, que eu tenho dado sensível. Depois, se você conseguir descobrir ou conseguir ter uma visibilidade para você ter relatório, reporte desses dados sensíveis, você precisa classificar, né? Classificar o que é mais importante. Nada mais desigual do que tratar tudo igual, então você precisa priorizar para que o investimento realmente surta o efeito necessário. E aí, uma vez que você descobriu, classificou, você tem que implementar uma correção automática. Tá? Quando a gente fala de proteção do dado, eu costumo dizer que o conceito mais básico da segurança da informação, pelo menos na minha visão, é ter um controle de acesso eficaz. Hoje a gente acaba não tendo esse controle de acesso eficaz, pelo que eu expliquei anteriormente. Né? O administrador, o usuário, o super user, o usuário privilegiado, ele acaba, por ter que gerir os ambientes, ele acaba tendo acesso à informação sensível, quando, na verdade, ele não deveria. Então, não adianta a gente dizer que a gente foi num servidor de arquivo e atribuiu uma permissão para que somente determinado grupo tenha acesso ao dado, porque o administrador, que não necessariamente deveria ter acesso àquele dado, porque ele é o principal objeto de ataque de hacker para ganhar acesso à informação, ele acaba tendo acesso ao dado. Então, ele é alvo, vetor para vazamento de dados, enfim. Você acaba não tendo uma segurança efetiva. Então, se você conseguisse implementar uma segurança efetiva, agora imagina que a gente está falando de um servidor local, um servidor on-premise. Imagina você levando esse dado para a nuvem. Quem que é o administrador? Porque hoje, quando você está no ambiente local, você tem a falsa sensação de que você conhece, que aquele administrador faz parte da sua organização, que você tem um contrato de serviço específico com ele, que você tem uma proteção maior. Mas quando você leva para o ambiente de cloud, quem que é o administrador que está tendo acesso à sua informação sensível? Então, esse é o grande desafio, você utilizar tudo que tem de melhor no processo de transformação digital, como eu falei, né, disponibilidade, escalabilidade, gestão da infraestrutura, sem perder o controle de acesso ao dado, sem deixar que quem não deveria ter acesso ao dado tenha acesso ao dado. Então, o principal obstáculo de uma estratégia de criptografia bem-sucedida é a capacidade de descobrir onde residem os dados e aplicar uma proteção efetiva, que é o que a gente vem trazer, vem mostrar para os nossos clientes como sendo um grande diferencial da plataforma de proteção da Thales. Tá, então, aqui fazendo um resumo, né, uma visão geral, né, dos principais
problemas de segurança quando você está pensando em proteger as informações, né? Você tem que buscar, né, localizar a informação, classificar, e aí você tem que garantir a segurança tanto numa base de dados local quanto na nuvem. Você tem ambiente de Big Data, né, que são ambientes que processam grandes informações. Você tem dado não estruturado, que acaba, às vezes, você está num ambiente totalmente digitalizado, mas você tem um servidor local que você armazena um arquivo contendo uma série de informações sensíveis ou informações pessoais, e você conseguir auditar, gerar relatório, aplicar o processo de melhoria contínua e refinar cada vez mais o nível de proteção das informações. Tá? Esses são os principais desafios e que a gente vem através de uma plataforma centralizada. A Thales, como eu falei, está há muito tempo focada em proteção de dados. A gente vem viabilizar que você consiga aderir à estratégia de transformação digital sem perder o controle de quem acessa os seus dados. Tá? Aqui é um resumo das nossas soluções, apenas para fazer o objetivo não é entrar em solução, mas a gente tem ao lado esquerdo o HSM, que, como eu expliquei, é o cofre da chave, né, que é o segredo para você garantir que o dado só seja acessado por quem de direito. Você tem ao centro a plataforma de descoberta, classificação e proteção do dado com criptografia, tokenização, mascaramento. E você tem ao lado, mais à direita, o equipamento que vai proteger o dado em trânsito, um equipamento que vai estar conectado no seu link ponta a ponta, com alta performance, latência tendendo a zero, e você vai garantir a criptografia dos dados. Tá? Nosso ecossistema de parceiros tem mais de 400 integrações. Eu costumo dizer, quando eu estou conversando com os nossos clientes, quando a gente está conversando internamente, que a gente mais complementa a estratégia de proteção do que a gente conflita com alguma solução de proteção já implementada na infraestrutura, no ambiente dos nossos clientes, porque, como eu falei, né, a gente veio atacar a camada do dado protegendo ele mesmo. Então, se tudo que você implementou de proteção de perímetro, de firewall, de next generation, enfim, se tudo que você implementou falhar, a sua última camada de proteção é o dado, é o cofre que você implementou no dado. Falhou tudo aquilo, você garante que quem não deveria ter acesso ao dado não vai ter acesso ao dado. Então, se ele vazar um dado, vai vazar um dado criptografado, um dado sem valor nenhum. Então, a gente vem, por isso que o nosso ecossistema de parceiros é muito grande, que a gente mais complementa as soluções existentes do que gera conflito. Tá, então, falando um pouquinho mais da nossa área de atuação, a Thales é uma empresa que a gente vai falar no próximo slide com mais de 80 mil. Perderam o meu áudio? Tá bom, desculpa aí, recebi uma mensagem aqui de que perdi o áudio, mas não foi. Desculpa. Então, a gente falando da CPE, da nossa área, Cloud Protection é a área que eu trabalho dentro da Thales, né? O próprio nome está bem aderente ao assunto que a gente está falando, é uma vertical dentro da Thales que cuida de proteção do ambiente de cloud, do dado na cloud. Então, a gente investe muito, tem mais de 50 escritórios, investe muito em P&D, tá? E aqui a gente está falando um pouquinho da Thales, né? Que é um grupo enorme, a gente tem liderança em vários segmentos, né, satélite de comunicação, aviônica, enfim, tem mais de 80 mil funcionários no mundo, investiu mais de 1 bilhão de euros de recurso próprio e tem... Está atrapalhando, vocês estão me ouvindo aqui, está acabando atrapalhando. E 19 bilhões de euros aqui em investimentos, enfim, tá? A gente já está finalizando. Vou passar a palavra para o Fábio, né, que a gente vai entrar só para finalizar, né, então, pensando em estratégia de proteção de dados, em transformação digital, enfim, a gente está sempre focado, as soluções da Thales elas são focadas para agregar
a estratégia já existente. Como o próprio Luciano falou, né, é necessário haver um investimento maior em proteção de dados. Os números que a gente mostrou de regulamentações focada na proteção do dado, ela vem aumentando, então a gente entende que os investimentos de segurança eles vão aumentar e a gente está aqui para ajudar. Vou passar para o Fábio, que vai conduzir aí a parte de perguntas e respostas. Obrigado a todos mais uma vez aí pela participação e pelo tempo. Fábio? Isso aí. Obrigado, Abílio. Isso aí, maravilha, ótimo. Obrigado pela apresentação, obrigado a você, ao Luciano, por compartilhar com a gente todos esses dados, informações que são extremamente importantes e relevantes para esse momento que a gente tem vivido, né? Então, vamos começar agora com a nossa sessão de perguntas e respostas. Então, por favor, quem não escreveu ainda a sua dúvida, pode escrever ali na sessão de perguntas e respostas que a gente vai responder agora ao vivo, tá? Então, para iniciar, eu tenho uma pergunta aqui para o Luciano. Luciano, você comentou que há um incremento do tema de cibersegurança como parte dos requerimentos de TI nas etapas de retomada e recuperação. Você pode detalhar um pouco mais como isso se dá? Legal, Fábio. O que a gente tem ouvido nas nossas pesquisas, principalmente essas que a gente está executando agora durante a pandemia, para pegar o pulso da pandemia, né? Que as empresas reconhecem a necessidade de, diante de um ambiente transformado, como esse que a gente está vivendo, investir na formação de capacidades internas, capacidades que possam lidar com a inovação, que possam lidar com um uso mais inteligente dos dados e, principalmente, como eu coloquei durante a apresentação, na parte de cibersegurança. O que é esse desenvolvimento de capacidade? É conseguir estabelecer uma estratégia de atração e retenção de talentos que consiga suprir o gap de conhecimento na organização, de alguma forma, buscar também parceiros que possam ajudar nessa tarefa de gerir a segurança, né? Então, seja com soluções, produtos inovadores, seja com serviços gerenciados que vão apoiar na operação, seja na integração de soluções, né? E, de alguma maneira, buscar a transferência de conhecimento desses parceiros de negócio para a própria organização, de tal forma que ela também consiga desenvolver algum nível de autonomia e que possa trabalhar de uma forma mais otimizada, mais alinhada com esses parceiros de negócio, né? Então, quando a gente fala dessa formação desses requerimentos de cibersegurança, a gente se refere a isso, né? As empresas se preparando melhor para lidar com esse tema, né? Porque, de fato, é algo que foi percebido como imprescindível para um caminho, uma evolução de negócio cada vez mais ligada com ambientes híbridos, com nuvem, com canais digitais, né? E com também uma quantidade de ameaças crescente e cada vez mais complexa. Legal, Luciano, legal. Obrigado pela resposta. Eu tenho uma pergunta agora aqui para o Abílio. Abílio, aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor há alguns dias, né? Qual que é a importância das leis de privacidade de dados para a transformação digital? Oi, Fábio. Esse é um tema, a gente até comentou, eu comentei um pouco durante a apresentação, né? O dado, até nas ilustrações que eu procurei trazer, o dado perde a fronteira, né? Então, você não tem um perímetro mais para a proteção dos dados. Então, eu entendo que as regulamentações de privacidade, as leis gerais de proteção de dados, elas são fundamentais para dar segurança para o cliente, né? Para o usuário do dia a dia, para quem vai fazer negócio com as organizações, de que as informações importantes, as informações sensíveis, elas estão protegidas, não importa onde esse dado está armazenado. Não dá para a gente pensar no processo de transformação digital com enormes vazamentos de dados que a gente ouve e continua ouvindo. Então, esse processo tende a aumentar com a transformação digital se não houver uma regulamentação, se não houver leis que realmente determinem ou pelo menos orientem e fiscalizem que as empresas garantam a proteção do dado. Então, eu entendo que vai ser um dos principais pilares para você
implementar a transformação digital, garantir a proteção das informações. Legal, Abílio. Aproveitando, tenho mais uma pergunta para você. Quais devem ser as prioridades para iniciar a estratégia de proteção de dados? Para iniciar uma estratégia de proteção de dados? Eu costumo dizer que, até conversando com os clientes, eu falei no final da minha apresentação que você conhecer os seus dados, né, saber onde tem dado sensível, ter uma classificação, enfim, é muito importante. Mas antes disso, eu penso que, mesmo que hoje você não saiba todos os locais que você tem dado sensível, que você tem dado pessoal, alguns locais você já sabe. Então, eu costumo dizer, começa protegendo o que você já sabe que é importante proteger, a base de dados dos seus clientes, a base de dados do RH, as informações estratégicas de negócio, plano de negócio, enfim. Começa protegendo, quando eu digo protegendo o dado, é implementando essa camada do cofre do dado, porque a gente tende a achar que tem um controle de acesso do dia a dia, que aquilo é suficiente, a gente falou aqui que não é. Então, implementa o conceito do cofre do dado naquilo que você já sabe, mesmo que não seja tudo, mas que você já sabe que precisa proteger, e, em paralelo, implementa uma solução, uma estratégia de continuar fazendo a descoberta, né, o monitoramento, localização dos dados sensíveis, classificação e priorização. Então, eu diria que iria por esse caminho. Ótimo. Agora eu tenho uma pergunta para o Luciano aqui. Luciano, como você enxerga o cliente contratar gestão de segurança e quer efetuar configuração também em seu ambiente, uma gestão compartilhada? Eu entendo, Fábio, que acho que mais do que compartilhada, é importante que ela seja coordenada, né? Então, nós vemos aí o interesse crescente em serviços gerenciados de segurança, em serviços mais avançados. A gente tem falado cada vez mais de MDR também, quer dizer, o parceiro de serviço de segurança entrando também na detecção e na resposta de incidentes. Agora, o cachorro que tem dois donos, ele morre de fome, né? Então, é importante que haja se a empresa tem, por qualquer necessidade, né, a prerrogativa de também atuar na configuração, na manutenção do ambiente, é importante que haja uma coordenação bastante estreita entre parceiros de serviços e essa organização, né? E destaco novamente, sempre que possível, colocando aí a transferência de conhecimento, o alinhamento do conhecimento entre as equipes, para que não haja nenhum tipo de gap ou descasamento. Legal, Luciano. Abílio, tenho mais uma pergunta para você. Devido à mudança nas formas de atuação por conta do Covid, as empresas têm cada vez menos recursos humanos e menos tempo para atender as questões de segurança de TI. Como a implementação dessas tecnologias ajudam a automatizar os processos? Opa, então vamos lá, Fábio. É uma resposta complexa, né? A gente viu todo mundo tendo que se adaptar rapidamente, né? Algumas empresas pararam todo o processo de implementação de segurança, ou implementação de projetos para se adequar, né? Muita gente teve que trabalhar de casa, apesar de algumas empresas, já era a cultura de algumas empresas o trabalho remoto, mas não era na quantidade, no volume que teve que todo mundo se ajustar. Então, eu acho que todo mundo percebeu uma oportunidade, né, de como a transformação digital e tudo que vem de segurança com o ambiente de cloud. Você imagina você não utilizando o ambiente de cloud público, que já tem todas as questões de segurança endereçadas. Você tendo que implementar rapidamente. Algumas empresas tiveram que fazer isso, mas outras fizeram híbrido. Mas imagina você tendo que implementar do zero, firewall, antivírus, enfim, uma série de soluções de segurança num curto espaço de tempo. Então, eu digo que a Covid mostrou, a pandemia mostrou para todo mundo que a adesão ao ambiente de cloud público é inevitável,
e que os atalhos, né, esses atalhos é você contar com provedores de serviço, com soluções líderes de mercado para que você consiga fazer isso da forma mais rápida possível. E aí, por último, volto a frisar, não adianta você ter todo essa proteção de segurança se você não está protegendo o dado em si. Então, você tem que aliar toda a camada de proteção que você vai contratar do seu provedor de serviço ou que você vai ter que implementar para a conexão remota, com uma intensificação ainda maior, porque seu dado vai sair cada vez mais do seu perímetro, daquele ponto que você acha que é mais seguro, para um ambiente em cloud onde não tem fronteira. Então, na minha visão, esses seriam os principais aspectos. Ótimo, Abílio, legal. Tenho mais uma pergunta para o Luciano, e aí o nosso tempo está se encerrando rapidamente. Luciano, você comentou sobre ambientes híbridos e multi-cloud na apresentação. Isso já é uma realidade no Brasil. Por onde devemos começar a pensar em segurança nesses ambientes? Legal. Eu acho que a gente tocou bem nesse ponto durante a apresentação, Fábio, que é entender claramente aonde os seus dados estão distribuídos dentro desses ambientes, né? Então, ter uma boa governança de dados, entender como cada um dos recursos da TI tradicional, da nuvem privada, da nuvem pública, dos múltiplos provedores de nuvem privada ou pública que podem estar ali coexistindo, né? Entender como é a utilização, né? O que eles oferecem de recursos de segurança e onde o seu dado está, onde estão os críticos, onde estão os não críticos. Isso é essencial para fazer esse desenho de uma estratégia efetiva, né? E isso vai ao encontro até do comentário do Abílio de questões anteriores, aí, entender o dado e proteger o dado também, né? Contando com recursos especializados para isso. Ótimo, legal, muito bom, pessoal. Mais uma vez eu agradeço, a gente infelizmente chegou ao fim do nosso tempo aqui, então a gente está terminando o webinar. Eu ressalto que as perguntas que não foram lidas nesse espaço, elas serão respondidas por e-mail pelos nossos especialistas posteriormente, e reitero que nos próximos dias nós enviaremos a todos o link com a gravação de áudio dessa sessão. Uma vez mais eu agradeço, muito obrigado pela presença de todos, mantenham-se seguros e tenham um ótimo dia.